O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, seja ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos essa memória de Santo Inácio de Antioquia, um homem com profunda fé, um homem que viveu a partir da fé, por isso foi levado ao martírio. E aqui hoje no Evangelho nós encontramos esse alerta de Jesus. É interessante que o Evangelho registra primeiro aos discípulos, uma multidão que lá estava, um pisando em cima do outro, mas Jesus fala primeiro aos discípulos, Jesus fala primeiro hoje a cada um de nós, para termos esse grande cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tantas vezes aqui nós já falamos sobre a hipocrisia. Já colocamos aqui muitas vezes que a hipocrisia é o quê? Máscara. É falsidade. Vida dupla. E viver o segmento de Jesus nessa condição é viver em termos religiosos, viver uma religião de fachada. Não é viver realmente a fé que Jesus nos pede. Por isso o seu primeiro alerta para nós hoje é esse: tomar cuidado com esse fermento ruim. Fermento, quando posto na massa, ele faz ali a massa crescer de dentro para fora, até ficar uma massa bonita. E o fermento do fariseu? O fermento do fariseu é aquele fermento que vai crescer na corrupção dentro de nós. É aquele fermento que vai crescendo a maldade, que vai crescendo o mal, que vai crescendo somente uma aparência em nós, e não verdadeiramente a fé que Jesus está pedindo a cada um de nós. Aqui está uma grande atenção que nós temos que ter para vivermos como discípulos. E aí Jesus até mesmo fala lá, seguindo, que não há verdade que vai ser oculta a vida inteira. A verdade, ela aparece.
E aí, como nós dizemos, né? As máscaras caem. E é importante nós já, desde agora, buscarmos verdadeiramente viver essa fé no Cristo como verdadeiros discípulos. Jesus, ele alerta isso, porque ter medo de assumir a condição de discipulado impede-nos de senti-lo em nossa vida, senti-lo em nosso coração. E aí ele repete de novo no Evangelho: não tenhais medo, não tenhais medo do que causa, do que vem a causar até mesmo o ser discípulo de Jesus. Alguns são levados à morte por conta do discipulado. E hoje temos esse exemplo de Inácio de Antioquia. Mas não é esses que nós devemos temer, Jesus fala. Não é esses que nós devemos ter medo, que matam somente o nosso físico. Mas temei aqueles que vão nos levar para o inferno, o mal. Isso nós devemos temer. Aquilo que não vai edificar a nossa vida. Aquilo que só pensa em nos destruir. Aquele que só pensa em até mesmo deixarmos-nos levar pela onda de tantas ideologias. Isso é mal em nossa vida, isso é fermento ruim, fermento dos fariseus. E por que não temer? Justamente para nós termos confiança nesse Deus que está sempre perto de nós. Termos confiança em Jesus aqui, porque Jesus dá esse exemplo metafórico dos pardais, que Deus não deixa perder nenhum dos pardais. Imagina nós, as suas criaturas. E é por isso que devemos confiar, nos colocar nele, sem medo, porque ele vai cuidar de nós em todos os momentos.